Bom dia a todos. Em nome da Escola da AGU, eu gostaria de dar a todos vocês boas-vindas, agradecer a presença de todos os participantes que aqui estão. Também gostaria de agradecer aos palestrantes. Muito obrigado por aceitarem o nosso convite para falar desse tema, que é também tão importante nesse momento, seguros e resseguros em tempos de pandemia. Realmente a gente tem vários questionamentos ligados a essa matéria e vão ser discutidos, né, nessa palestra. Então, eu gostaria aqui de cumprimentar o meu colega que está representando a nossa parceira, a Escola Superior de Advocacia da OAB Rio de Janeiro, Dr. Leonardo Rocha, que é procurador da UERJ, né, um colega muito querido, advogado aqui no Rio de Janeiro. Então, muito obrigada por estar aqui de novo com a gente. Eu já sinto como se você fosse um membro honorário da Escola da AGU, de tantos eventos que nós fazemos juntos. Então, eu vou fazer aqui uma rápida apresentação do palestrante, o doutor Irapuan Beltrão, e na seguida, na sequência, o Leonardo vai fazer a apresentação do nosso segundo palestrante, o doutor Leonardo Quintanilha. Né, os dois são excelentes profissionais, eu conheço o trabalho deles, eu já li alguma coisa dos dois, são incríveis. O Irapuan até já deu um curso lá para a gente na escola da AGU, né, que foi o Tópicos em Regulação, que foi um sucesso, e, inclusive está disponível lá no nosso canal da Escola da AGU, para quem quiser assistir, né, e o doutor Leonardo Quintanilha, eu já ouvi falar muito, e estou tendo o prazer de conhecer agora, fico muito feliz, né, de ampliar essa rede e conhecer esses colegas que são referência, né, no direito administrativo e em outras áreas, direito tributário, enfim. Bom, então, apresentando aqui o doutor Irapuan Beltrão, ele é nosso colega, procurador federal na Advocacia Geral da União, ele atualmente é o conselheiro titular no Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, doutor em Direito pela Universidade Gama Filho, professor de diversas instituições, dentre elas IBMEC Rio, PUC Rio, Emerge, Fundação Getúlio Vargas, Universidade Estácio de Sá, e Escola Nacional de Seguros, né, que é justamente relacionada a esse tema. Ele tem experiência na área de direito em vários segmentos, né, dentre os quais direito tributário, finanças públicas, regulação, teoria do Estado, seguro privado e Constituição, né? Ou seja, né, Irapuan? É bastante coisa. Bom, então, cumprimento, então, aqui o doutor Irapuan e já passo a palavra para o Leonardo Rocha. Bom dia, doutora Cristiane, bom dia a todos, agradeço mais uma vez e obrigado pela honorário ser honorário da Escola da AGU, eu não mereço tanto, mas agradeço toda a consideração para a gente da ESA, é uma alegria poder participar desses eventos junto com a Escola da AGU, agradeço muito a doutora Cristiane pela parceria que a gente vem fazendo já há algum tempo. Agradecer aos palestrantes por terem aceito, reforçar o agradecimento. Acredito que a tentativa nossa nessa parceria é sempre escolher quem de melhor pode falar sobre os temas, né? E temas que a gente tenha, de vez em quando, até dificuldade de fazer eventos presenciais, seja pela rotina de cada um dos palestrantes, ou seja também, às vezes, até pela distância, né? Então, a vantagem dessas lives para a gente é justamente poder aproximar quem de melhor pode falar sobre cada tema. Acredito que ambos, tanto o professor Irapuan quanto o doutor Leonardo, podem falar muito sobre isso. Vou falar sobre o currículo do doutor Leonardo,
Quintanilha de Oliveira, procurador do Estado do Rio de Janeiro, graduado em Direito pela UFRJ, pós-graduado pela Faculdade de Direito de Campos e mestrando em Direito Civil pela Universidade de Lisboa. Na verdade, era para ser mestre já, mas como a pandemia impede ainda a defesa, né? A gente ainda tem que colocar no currículo como mestrando, mas já falta pouco, daqui a pouquinho tempo já pode mudar isso no currículo. Então, de toda forma, só agradecer a possibilidade da gente fazer esse evento, a presença dos nossos convidados, e passar a palavra ao doutor Leonardo, ele que inicia a palestra, não é isso? Doutor Leonardo, então, o senhor está com a palavra, muito obrigado. Bem, bom dia a todos. Meu nome é Leonardo Quintanilha, já fui apresentado. Eu queria agradecer o convite da Escola Superior da Advocacia, na pessoa da doutora Cristiane. Também agradecer as palavras elogiosas, né, do doutor Leonardo Gomes. Realmente eu não sou mestre por conta da Covid-19, né? Mas, enfim, espero que eu consiga, né? Parece que o pessoal agora vai fazer vai permitir a sustentação oral pelo Zoom. Eu acho que esse é o futuro. E eu me sinto bem à vontade na AGU, já foi minha casa, eu atuei como advogado da União, já tem bastante tempo, tem mais de 10 anos, e é uma honra maior ainda dividir a mesa com o Irapuan Beltrão. O professor Irapuan lecionou Direito Tributário no cursinho desses de concurso, do ênfase, e aí eu lembrei do ano, Irapuan, 2008, foi 2008. E é um desafio dividir o painel com ele. Na verdade, eu estou aqui mais para fazer uma introdução. Eu assumo aí um papel humilde de coadjuvante. O protagonista é o Irapuan Beltrão. Eu fui chamado pela doutora Thaís Massal, não sei se ela está aí, que é a coordenadora da ESA. E aí ela fez a ponte com a Cris. E ela disse que o tema seria seguro em tempos de pandemia. Eu não tinha ainda estudado sobre o tema, apesar da minha dissertação de mestrado ser sobre seguro, mas é como o novo CPC, né, há um tempo atrás. É o tema do momento. Tudo antigamente era e o novo CPC, quer dizer, o direito de família e o novo CPC, o direito de falência e o novo CPC. E agora é tudo e o coronavírus e a pandemia. Então, as palestras giram em torno desse tema, é o tema de interesse do momento, porque a OMS, enfim, declarou o estado de pandemia, foi uma coisa única na história recente. O Brasil também declarou o estado de emergência em saúde pública, por ato do Ministério da Fazenda, e isso representa um desafio para os juristas, porque eles se deparam com situações fáticas inimagináveis. Eu trabalho na Secretaria de Ambiente e, por exemplo, essa semana a Comissão Estadual de Controle Ambiental estava decidindo se poderia ter licenciamento, audiência pública virtual em licenciamento ambiental, no caso do Autódromo de Deodoro, Autódromo do Rio de Janeiro. E o Ministério Público é completamente contra, se manifestou isso numa recomendação, e a PGE foi para um lado oposto, disse, bem, não tem como se negar atualmente o impasse para o prosseguimento do licenciamento ambiental, não tem como ficar parado o trabalho da administração pública sine die. E nos seguros também, a gente vai verificar uma série de impactos. E aí, a primeira demonstração que eu faço é que o mercado de seguros não está blindado, não é uma bolha. Existem dois movimentos paralelos resultantes da pandemia e que afetam a atividade securitária. Você tem, primeiro, o movimento sanitário. Aí você tem a doença, que é uma questão humanitária, o crescente número de óbitos, o isolamento social, cuidados redobrados com higiene, e isso até mexe com aspectos comportamentais. Eu estava no New York Times, apareceu lá uma matéria sobre será que o hábito de se cumprimentar dando as mãos vai permanecer depois da Covid-19? A forma de trabalhar mudou, a diversão mudou, isso aí
confirmou uma tendência de preponderância de canais de streaming. Hoje, eu nem sabia que existia live, e hoje é o nome, a palavra-chave, assim, a live. Mas, ao lado da faceta sanitária, existe uma faceta econômica também, que afeta os seguros, ou seja, relacionado a desemprego, redução de consumo, a paralisação da atividade produtiva, e aí sem querer fazer nenhum enaltecimento da economia em detrimento de medidas de tutela de saúde, a gente não parte dessa onda, mas é um fator sério. Saiu uma notícia no Globo de que a previsão de redução da economia no Brasil esse ano é de 5%. Sendo que no início do ano a previsão era de crescimento de 2%. E aí, emblemático da crise, eu acho que isso aí simboliza bem o quanto isso afetou o mercado de seguros. Claro que existem outros fatores, mas, por exemplo, as ações do Instituto de Resseguros do Brasil valiam quase 45 em fevereiro, e hoje valem um dígito, 7, 8, não sei como está, mas, enfim, é um declínio bizarro. E também a gente pode falar do decréscimo de lucros dos seguradores. Você tem, primeiro, uma redução natural da carteira de clientes. As pessoas vão perder empregos, estão perdendo poder aquisitivo, a tendência é que muitas saiam do seguro. E existe também a queda da taxa básica de juros, e isso remunera menos as reservas técnicas. Então, puxa o lucro do mercado segurador para baixo. Então, o seguro é afetado por esses dois movimentos e, inclusive, repercute no fenômeno contratual. Por exemplo, o aspecto sanitário vai afetar diretamente riscos do seguro de vida, seguro de saúde, e na faceta econômica da pandemia. O seguro vai ser afetado com os riscos relacionados a inadimplemento de obrigações, vão aumentar danos patrimoniais, o risco de desemprego está relacionado a diversos seguros. Aí tem até aqui uma lista de alguns seguros afetados. Seguro de vida. Bem, houve paralisação do setor aéreo e um cancelamento generalizado de voos. Então, isso impacta no seguro de vida. O seguro garantia, também impactado com o aumento de inadimplemento. O seguro fiança locatício, diversas pessoas vão ficar desempregadas, até os autônomos também estão sofrendo um baque financeiro. O seguro educacional, com desemprego, as seguradoras, se não, salvo cláusula excludente, aí a gente vai ver mais para frente, elas vão ter que pagar a indenização para o custeio de mensalidade do beneficiário, normalmente o filho do segurado. Tem o seguro por riscos operacionais também, relacionado a danos patrimoniais decorrentes da paralisação de atividade. A pandemia pode também importar, isso é interessante, foi uma questão abordada pela professora Angélica Carlini, positivamente no seguro, quer dizer, existem riscos que são reduzidos, principalmente relacionados a seguros residenciais e seguro de veículos. Dados do Instituto de Segurança Pública aqui no estado do Rio revelaram que os roubos de carro caíram significativamente, 52%. E aí, roubo de carga, teve uma redução de 56%. Aí pode cair também o número de danos por incêndios residenciais, porque as pessoas estão aquarteladas em casa por conta da quarentena, então qualquer início de incêndio vai ser percebido pelo morador. Então pode ter uma redução significativa no sinistro. É uma pergunta jurídica. E aí, o segurado, ele pode pedir revisão do contrato? Poderia, em tese. O artigo 770 do Código Civil fala que se houver redução significativa do risco, fala em redução considerável do risco, o segurado pode pedir revisão do prêmio ou resolução do contrato.
É claro que a problemática jurídica vai estar mais nos casos em que a sinistralidade aumenta, porque isso vai se transformar num problema macro das seguradoras. Aí a pergunta que fica no ar é sempre: o segurador está obrigado a cobrir risco decorrente de pandemia? E aí cabe aqui uma advertência: não existe uma solução pronta. Por quê? Porque não tem precedente de uma pandemia, de uma epidemia ou de uma endemia com repercussão tão significativa como a que a gente está vivendo. A professora Angélica, ela fala de recursos de capital seguro no seguro de vida por morte decorrente de HIV, nas décadas de 80, 90. Mas aqui a repercussão ficou limitada a seguro de vida. O grande problema jurídico decorrente da AIDS foi mais pelos mecanismos contratuais utilizados pelos seguradores para excluir os seguros de pessoas enquadradas em grupos de risco. E aí tinha toda aquela discussão sobre a potencialidade de você gerar uma discriminação indireta por orientação sexual. Também isso gerava uma discussão que tangenciava a privacidade, a intimidade, com aquelas perguntas no formulário inicial de risco. Mas a Covid-19 não vai ter essa discussão de discriminação, porque é uma doença que contamina todos. E a AIDS não teve, mesmo no seu ápice, uma faceta econômica. Então, apesar da letalidade ser maior, a forma de proliferação do vírus era restrita, é restrita, tá, por conta de relação sexual, transplante de sangue. E a Covid-19 não. É uma contaminação fácil, a proliferação se dá por vias aéreas. E a consequência da falta de um precedente é que o assunto é recentíssimo, o debate é embrionário, qualquer resposta peremptória pode ser fadada ao insucesso depois, e também o nível de profundidade da exposição aqui é um pouco comprometido também. O que os operadores fazem é ficar antevendo os problemas que vão surgindo. Só que só o tempo dirá quais são os problemas que realmente baterão as portas do judiciário. A gente está tomando conhecimento das problemáticas. E a outra advertência, eu não vou tratar dos contratos futuros, porque os contratos futuros agora vão ser idealizados já com base nesse novo risco da Covid-19. Quer dizer, os seguradores vão internalizar o fator atuarial no contrato, ou por uma precificação geral de um risco majorado, ou por inserir cláusula de cobertura opcional. A pessoa vai optar se ela vai aderir ou não à cobertura decorrente da Covid-19. Gente, até um ruído aí. Também chamar a atenção que existe um projeto de lei de autoria do senador Rodolfo Rodrigues, e ele quer inserir no Código Civil uma inclusão obrigatória de cobertura nos seguros de vida por óbitos, coberturas decorrentes de epidemias e pandemias. Isso, evidentemente, não vai atingir os contratos em curso, até porque você tem a proteção do ato jurídico perfeito. Agora, retomando o tema, em relação aos contratos em vigor, o segurador está obrigado a cobrir risco decorrente de pandemia? E aí há duas situações. Primeiro, a primeira situação é quando não tem uma cláusula excludente. E aí, se não existe uma cláusula excludente, a regra é que seja observado o risco contratual. Ele vai ser suportado pela seguradora, ainda que contextualizado na pandemia. E é bem interessante a observação do professor Ernesto, da USP. Não existe um risco de pandemia, ou um risco de epidemia. Aliás, para o segurador é indiferente, por exemplo, no seguro por morte, se a causa de falecimento é doença endêmica ou doença rara. O que ele deseja é segurança patrimonial para si ou para sua família, em decorrência do evento imprevisto. Mas qual é o sinistro? É a morte. O risco é a incapacidade laboral, é o inadimplemento contratual, o fechamento da fábrica, a perda do emprego,
A pandemia é um elemento circunstancial em relação ao sinistro. Não é nem a causa do sinistro. No caso da pandemia da Covid-19, a causa do sinistro é a doença. É uma síndrome respiratória viral. Mas ela pode assumir a condição pandêmica, endêmica, mas é uma circunstância. Agora, o agravamento do risco. Então, exime o segurador da garantia? A regra é que não. A regra pelo Código Civil, não, salvo se for um agravamento intencional, então relacionado a um risco moral. Se for um agravamento não intencional, a única hipótese de perda de garantia é se o segurado fica reticente. Ele se omite intencionalmente do agravamento do risco. E não é nem o caso da Covid-19, que é um fato notório, é um fato erga omnes, não é um agravamento individualizado que o segurado deveria comunicar à seguradora. Agora, se tem um agravamento do risco, talvez seria hipótese de aplicação no parágrafo único do 769 do Código Civil, porque é um agravamento do risco, sem culpa, e esse agravamento pode ser significativo, e aí se abriria um prazo de 15 dias para o segurador resolver o contrato, ou pagar a diferença do prêmio para reequilibrar o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. E é pouco provável essa postura. Existe também uma questão de insegurança jurídica, quer dizer, o dispositivo fala em 15 dias, tá? Quando começariam os 15 dias? Mas essa postura é pouco provável, assim, porque a priori vai ter uma perda de receita em você excluir os clientes. Agora, e a segunda situação é quando você tem a previsão contratual da excludente. Normalmente, as cláusulas excludentes que interessam a pandemia, ou elas vão falar expressamente em pandemia, exclusão por endemia ou coisa semelhante, mas você tem cláusulas de interrupção de funcionamento de estabelecimento por atos de governo, ou coisas assim. E aí você teria 3 respostas possíveis. Uma textualista, uma negativista e uma contextualista. Qual seria a resposta textualista? Depende do que está na apólice. Por quê? Os seguros se pautam numa realidade imaterial, que é a assunção do risco. Os riscos assumidos pelo segurador são aqueles previstos no programa contratual. E o artigo 757 do Código Civil define contrato de seguro como aquele em que o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos pré-determinados. Então, o programa contratual é delimitado por cláusulas que vão pré-determinar os riscos cobertos. Essas cláusulas podem assumir uma feição positiva, são as cláusulas de cobertura, ou podem assumir uma feição negativa, são as cláusulas de exclusão de cobertura, mas ontologicamente elas são a mesma coisa, elas delimitam o programa contratual. É verso e reverso da mesma moeda. São técnicas redacionais. A adoção de uma em detrimento da outra se dá por uma questão de racionalidade do texto. Então, no seguro com previsão de risco-morte, o contrato poderia elencar todas as causas de falecimento. Mas ele não vai fazer isso, porque a redação seria enorme. Então, é mais fácil ele dizer que o risco é o falecimento, salvo, aí vem as cláusulas excludentes. Mas, valorativamente, é a mesma coisa. Claro que existem algumas repercussões jurídicas disso, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor exige que a cláusula esteja em destaque, porque ela limita o direito do consumidor. Bem, com base no risco assumido, o segurador vai precificar o seguro, ele fixa um prêmio. A inobservância do programa contratual, por exemplo, por conta de uma decisão judicial invalidando cláusulas, tem uma potencialidade de gerar um desequilíbrio entre o risco segurado e o prêmio, a contraprestação pecuniária pela garantia. Então, em contexto maior, isso pode prejudicar a solvibilidade do seguro. E aí você tem argumentos de reforço dessa orientação. As cláusulas de exclusão são respaldadas pela SUSEP.
o contrato de seguro é de adesão. Os seguradores podem até desenvolver modelos próprios, mas eles são muito amarrados pela autarquia. E são, no final, as cláusulas são, no final, examinadas pela SUSEP. E os atos da autarquia, como ente da administração pública, se presumem legais e verazes. Então, existe aí uma chancela de legalidade. E um outro argumento é que a SUSEP não só chancela a cláusula, mas, quando ela foi regulamentar o plano de microseguro, a gente está falando da Circular 440, ela expressamente previu a possibilidade de exclusões em razão de epidemia ou pandemia. Agora, veja, o que é o microseguro? É um seguro para consumidores de baixa renda, ou seja, são hipervulneráveis. Tem uma vulnerabilidade acentuada que legitima uma tutela mais aguda de interesse de um polo mais fraco da relação contratual. Quer dizer, se nesses contratos a autarquia admite a exclusão por pandemia, o que dirá nos demais? Agora, essa abordagem textualista pura é rara, ao menos no seguro de saúde e seguro invalidez. No seguro de saúde, né, nos planos de saúde, a questão nem se coloca, até porque a lei dos planos de saúde prevê um plano de referência à assistência de saúde, quer dizer, o conteúdo mínimo que o seguro precisa oferecer. Então, ela cobre todo o tratamento de doença listada pela OMS. Basta ter uma CID e aquela doença está coberta. As cláusulas excludentes são aquelas previstas expressamente na lei. Por exemplo, inseminação artificial, procedimento estético, procedimento de rejuvenescimento. Fora isso, basta ter uma CID. E existe a CID da Covid-19, que é vírus identificado. Não existe uma CID de Covid-19 específico, mas você tem uma CID genérica. E a própria Agência Nacional de Saúde já se manifestou no sentido de que teste de diagnóstico é de cobertura obrigatória. E como a questão se coloca no seguro de vida? Diversos contratos de seguro de vida prevêem excludente por pandemia declarada. Mas as próprias companhias de seguro estão espontaneamente decidindo, em um primeiro momento, e aí todas as declarações fazem essa ressalva, quer dizer, em um primeiro momento, não aplicar a exclusão da Covid-19, pelo menos em cobertura por morte. Os meios de notícia divulgam que o pagamento seria uma mera liberalidade. Aí a professora Angélica, ela até faz a pergunta, peraí, seguradores podem fazer pagamento por mera liberalidade? E ela vai fazer a distinção. Depende, quer dizer, você pode ter aquelas reservas técnicas ou fundos mutuais, são aquelas decorrentes de prêmio de risco, ou seja, prêmio calculado para fazer frente aos sinistros, mas você tem recursos próprios do segurador, que são integrados por aqueles valores de carregamentos para custeio de gestão, receitas líquidas, e aí, nesse caso, o segurador poderia abrir mão, se perceber que a saúde financeira é o entendimento da professora. Mas, na verdade, abrir mão da cláusula não é um ato de liberalidade puro. Segurador não é instituição de caridade. Existe um valor reputacional muito forte por conta do apelo social, porque a gente está vivendo uma pandemia e aí subsiste aí um sentimento coletivo de solidariedade que deve ser levado em consideração pelas seguradoras. E existe uma questão de confiabilidade de mercado, que é muito cara no seguro. Então, não é um ato de mera liberalidade. A decisão ela perpassa por um cálculo de gestão. Então, ela vai ponderar o valor reputacional com os prejuízos econômicos de lançar mão da cláusula excludente. E a verdade, pelo menos por hora, o número de vítimas fatais não é tão significativo se comparado ao universo de segurados. A Covid-19 possui relativamente baixa letalidade. E evite-se também, com essa postura, um risco de judicialização. Por quê? Como existe um apelo social forte,
qual seria a postura de um juiz defrontado com uma demanda para pagamento de indenização nesses casos? Quer dizer, seria provavelmente uma postura mais ativista. E existe também um outro problema que é decorrente da exclusão, que é um problema probatório. E muitas vezes não é fácil demonstrar o nexo de causalidade entre o sinistro e a pandemia. Por exemplo, no seguro de morte, o falecimento pode até ser decorrente da Covid-19, mas às vezes a causa principal é uma diabetes, uma infecção hospitalar. O falecimento pode ter múltiplas causas. Ou no seguro de riscos operacionais, algum aparelho de uma fábrica danificado por falta de vigilância. Aí vai se alegar, bem, a falta de vigilância decorreu do fechamento imposto por autoridades. Bem, será que a lesão realmente ocorreu por conta do fechamento? Ou no seguro fiança locatício, o inquilino não deixa de pagar o valor do aluguel e ele alega, bem, é porque eu fiquei desempregado. Será que realmente o desemprego foi a causa do inadimplemento? E aí, de quem vai ser o ônus probatório? A priori, seria até um fato impeditivo do direito à indenização, e pelo Código de Processo Civil, seria o segurador a ter o ônus probante. Mas pode aí se pensar o contrário. Não, é um fato sabido, é um evento que prescinde prova. Por exemplo, no caso da seguro viagem, por conta de cancelamento de voo. Bem, sabido que as empresas aéreas cancelaram os seus voos, houve paralisação do setor. Ou seguro por cancelamento de eventos. Diversos casamentos, eu sei porque foi o caso do meu irmão. Diversos casamentos foram cancelados. E aí, se meu irmão tivesse contratado um seguro por cancelamento, eu até li a apólice, existe previsão de excludente por atos de autoridades públicas. E é notório que houve proibição de aglomerações por conta da pandemia. Então, são fatos notórios, elas prescindem prova. Bem, agora, um outro viés é uma outra resposta para a indagação principal, é a resposta negativista. Quer dizer, aquela resposta de que coronavírus não pode excluir risco. E aí, normalmente, a linha argumentativa é que o Código de Defesa do Consumidor se aplica à atividade securitária, essa cláusula seria nula de pleno direito, porque ela coloca em desvantagem exagerada o consumidor, ela restringe direito inerente à natureza do contrato, então haveria aí uma excessiva onerosidade. Quer dizer, sobre essa linha argumentativa, os seguros deveriam cobrir todos os riscos ordinariamente esperados do tipo de seguro contratado. O problema é que essa linha de pensamento é um pouco perigosa. Por essa linha, todas as cláusulas de exclusão poderiam ser nulas. Isso acabaria gerando seguros universais contra todos os riscos. E há malefícios nisso. Uma amplitude imposta, uma amplitude por uma determinação heterogênea, seria embutida nos preços de mercado. Um seguro universal seria impagável ou extremamente caro. E aí você alijaria do mercado pessoas que até poderiam pagar um seguro mais barato. E aí você vai tendo até aquela, lançando mão da teoria de Akerlof, um espiral de seleção adversa. Você vai excluindo gradativamente pessoas do mercado de seguro. Então, é uma linha de pensamento perigosa. É claro que princípios como cláusulas gerais, abuso de direito, boa-fé, elas podem respaldar até anulações pontuais de excludente, desde que a decisão se lastreie em parâmetros normativos extraídos do ordenamento, com certa previsibilidade. E aí aqui eu chamo a atenção do artigo 20 da LINDB,
que essas decisões elas precisam observar as consequências práticas, as repercussões práticas dessas decisões. Você tem que observar o aspecto consequencialista. E aí, parto para uma terceira resposta. É uma resposta contextualista. Depende. Aquela coisa do jurista, né? Qualquer pergunta depende. Então, é preciso se indagar a razão de ser da cláusula de exclusão. Quer dizer, por que ela está ali? Bob, quando vai falar de interpretação da norma, no seu livro sobre funcionalização do direito, ele diz, bem, a norma precisa ser interpretada com a seguinte pergunta: para quê? Para que ela está ali? Qual é a sua função? As normas contratuais também. E o Bruno Miragem, ele destaca que a cláusula de exclusão de pandemia, elas servem para evitar que eventos cuja extensão imprevista supere de modo expressivo o cálculo de risco, originariamente definido pela técnica atuarial, e isso comprometa a solvência do seguro. Quer dizer, nada mais danoso para o equilíbrio de grupo do que uma pandemia. Então, a cláusula é uma salvaguarda de equilíbrio da carteira e de solvibilidade do seguro. E com base em leis de grandes números, quer dizer, e aí uma circunstância excepcional, como uma guerra, uma pandemia, pode gerar um desequilíbrio significativo. Então, a resposta contextualista ela depende de outro questionamento. O aumento do risco por força da Covid-19 é realmente capaz de alterar as premissas atuariais? Tem real potencialidade de alterar as premissas mutuárias? Por exemplo, o número de mortes é tão significativo assim, se comparado ao número de segurados? Então, é preciso cautela. E isso nos remete ao dilema de postura do intérprete na compreensão do contrato. Aquele dilema da teoria geral do contrato, entre o contextualismo contratual e o textualismo contratual. São modos opostos de desenvolver um esforço interpretativo do contrato e de definir o papel do adjudicador externo, do juiz, do árbitro, da agência reguladora, num prisma textualista, a premissa de que o contrato é completo. Então, o intérprete se atém aos termos do contrato. Sob o prisma contextualista, a premissa é diferente. Ela parte do pressuposto de que o contrato é inacabado. E aí o intérprete vai buscar apoios extrínsecos para definir o conteúdo contratual. E isso requer uma postura mais interventiva, mais ativista do juiz. Mas como eu disse, é necessário a definição de parâmetros normativos para evitar até o que o Daniel Sarmento chama de carnavalização do direito. Quer dizer, tudo pode, é só buscar um princípio, o fundamento para uma decisão já pré-concebida pelo julgador e, no final, isso suprimiria em definitivo a autonomia privada. E aí, quais são os parâmetros para exercício dessa intervenção contextualista no contexto dos seguros e no contexto de impugnação ou de afastamento de cláusulas excludentes? E aí eu sugiro aqui alguns parâmetros que não são excludentes entre si, não são exaustivos e também é só uma ideia minha. E aí eu pensei em 3 parâmetros. Primeiro parâmetro, o julgador precisa perquirir se existe um respaldo atuarial da cláusula de exclusão. Quer dizer, ou melhor dizendo, o respaldo atuarial para a exclusão no caso concreto. Ou seja, será que existe de fato um aumento de sinistralidade decorrente da pandemia e esse aumento é idôneo para causar o desequilíbrio de grupo? Então, esse seria um parâmetro. O segundo parâmetro é a essencialidade contratual. Então, é preciso perquirir o grau de essencialidade do bem ou seguro a que se visa com o seguro. O seguro vai instrumentalizar
o interesse existencial ou o interesse patrimonial? Como diz Teresa Negreiros, quando ela trata de um parâmetro de essencialidade, quanto mais essencial for o bem, maior deve ser a intervenção estatal. E aí é necessário evitar generalizações. É preciso segmentar a apólice, porque muitas vezes a apólice vai veicular bens essenciais e bens que não são essenciais. É o caso do seguro de vida. Então, você tem dano por cancelamento de viagem com previsão de indenização pecuniária. Será que isso veicula realmente o interesse essencial? Agora, na mesma apólice, vai ter uma cobertura vai ter a previsão de uma cobertura por atendimento médico no exterior, ou translado do corpo em caso de morte, retorno antecipado por conta da pandemia. E aí isso aí já veicula talvez uma situação essencial, que aí requer uma intervenção mais aguda por parte do juiz. E um terceiro parâmetro é o grau de vulnerabilidade do contratante. Então, quanto maior a vulnerabilidade do interessado, maior a restrição estatal para influxo de elementos externos ao contrato. A mitigação da autonomia privada, ela se respalda no desnível de poderes privados. É o que José Serran chama de política jurídica de proteção aos fracos. Então, o controle estatal é proporcional à vulnerabilidade do interessado. Então, uma relação de consumo, ela não pode ser entendida da mesma forma que uma relação interempresarial. E também, para efeito, né, de qualificação dessa vulnerabilidade, no seguro é um pouco impertinente a qualificação em contrato de adesão para proteção do aderente, porque todo seguro é um contrato de adesão. E outro ponto a se considerar é que a vulnerabilidade comporta gradações. A doutrina fala de hipervulneráveis, que são os idosos, crianças e adolescentes, portadores de necessidades especiais. Então, para eles, deve ser destinado uma atuação mais interventiva sobre o contrato. Em relações interempresariais, o julgador deve ter uma postura mais deferente à autonomia privada. E aí recorda-se aqui a Lei de Liberdade Econômica, que prestigiou o princípio de intervenção mínima e excepcionalidade de revisão contratual. Então, são essas as considerações que eu queria dividir com vocês. Reitero meus agradecimentos pelo convite à Cris, ao Leonardo, e é isso. Obrigado. Obrigado ao doutor Leonardo Quintanilha pela exposição. Vou passar, então, a palavra, Cristiane, direto ao doutor Iraupuã, para ele começar a palestra dele, e aí depois a gente faz as perguntas, como é o corriqueiro, tá bom? Doutor Iraupuã, muito obrigado. A palavra é sua. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem, a salvo aí desse momento tão difícil. Agradeço o convite aí de participação, parabéns ao doutor Leonardo pelas exposições que ele fez agora, e especialmente parabenizo tanto ao outro Leonardo e à doutora Cristiane pela capacidade de organizar eventos, além desses e tantos outros, que só nos orgulha fazer parte da advocacia e também da advocacia pública, porque essa quantidade de eventos e eventos de qualidade estão nos deixando assim, menos enfadados nesse momento. Né? Assim, a gente está no momento em que todo mundo quer fazer live para todos os motivos, né? Mas, por sorte, tanto a ESA quanto a Escola da AGU têm feito atividades com interesse de todos e qualidades, ainda que a gente às vezes não possa ver na hora específica, né? A possibilidade de depois também trazer algum contento ali assistido nos canais próprios. Então, parabenizo demais aí essa capacidade de organização e tomara que a gente tenha outros tantos de tanta qualidade daí para frente. Eu vou trazer aqui algumas considerações também dentro desse cenário tão diverso, né? Assim, longe de ser ali alguém que quer fazer uma futurologia ou mais do que isso,
imaginar os problemas que tudo isso vai produzir, mas evidentemente a gente já tem alguns cenários aí, não só esses provocados pelo Dr. Leonardo, mas também uma série de outros cenários que merecem a atenção de todos nós. E, claro, acho que alguns parâmetros são importantes para que a gente sempre lembre de onde a gente está pisando, né? Assim, como de pincelada foi pelo Dr. Leonardo, a gente tem aí uma atividade securitária que é fundada muito em riscos pré-determinados, né? De riscos determinados. E, às vezes, claro, quando o próprio Código Civil fala de riscos determinados, ele não está falando apenas do risco do evento final, mas também dos elementos que possam ser caracterizados como nexo de causalidade em face daquele evento. E nesse contexto é que esse momento tão difícil vai ser dado. Como bem foi dito, a gente não está cuidando especificamente de um risco em razão da pandemia, mas sim de motivações e fatos que possam ser traduzidos como nexo de causalidade em cima, aí sim, dos riscos que são determinados pelas contratações. E isso, claro, foi, de alguma maneira, levado em consideração pelo segurador quando montou a sua proposta de negócios, ofertado, talvez de maneira transparente ou não tanto assim, aos segurados. E, claro, dentro desse contexto, ele estabelece ali nas condições gerais o que está incluído naquela situação de contrato ou não. Evidentemente que o fato de estar nas condições gerais não significa dizer que a gente não possa ter discussões daí para frente. Muitas discussões já foram levadas ao judiciário a partir exatamente dessa existência ali de cláusulas contratuais, e como o Dr. Leonardo bem falou, eventualmente até alegações de abusividade. Há toda uma preocupação que o seguro vive constantemente em relação a esse diálogo das fontes, porque, óbvio, não é só o contrato, não é só o Código Civil, não são apenas as normas regulamentares estabelecidas pela autoridade de supervisão, tem também o CDC, tem uma série de outros elementos, o Estatuto do Idoso, vez ou outra, entra nesse diálogo das fontes aí também. Então, tudo isso é que contextualiza bastante o nosso cenário. Agora, o mais trivial desse nosso olhar seria identificar exatamente isso. Se as condições gerais têm ou não algum tipo de referência a tanto a pandemia quanto epidemias. A gente tem de tudo, né? Obviamente que aí há uma liberdade de contratação muito grande, num segmento cada vez mais fundado nessa perspectiva, e até não esquecendo jamais, nós temos hoje uma lei de liberdade econômica, ou de atividade econômica, que preza por uma intervenção cada vez menor do Estado em relação a essas atividades também. Então, o Estado cada vez menos deve ser chamado para buscar ali alguma forma de intervenção, especialmente nos modelos contratuais, mas até por conta de um histórico existem realmente essas previsões de hora esses eventos decorrentes de pandemia ou epidemia serem incluídos ou excluídos. Eu vou começar pelo contrário, inclusive, vou mostrar como às vezes uma boa contratação de seguro, e aí não faço aqui nenhuma propaganda da seguradora, muito pelo contrário, uma propaganda de bem contratar é marcante, né? Assim, ganhou noticiário em geral o cancelamento do torneio de tênis de Wimbledon. E, claro, desse noticiário em geral, não sei se todos viram nas entrelinhas ou no noticiário mais específico, o Wimbledon só cancelou o torneio porque havia um seguro de evento. Que ali buscada a história, há 17 anos os organizadores do torneio de Wimbledon fazem seguros para os mais diversos riscos, dentre eles os riscos de pandemia e epidemia. Pagavam $2 milhões, em números aproximados, por ano em termos de seguro. E, claro, que alguém pode pensar, se 17 anos os caras vieram pagando, portanto, ao longo desses tempos, $34 milhões em termos de seguro, mas agora eles tiveram o conforto de cancelar, e pelo menos a notícia que veio ao grande noticiário é de que eles tinham ali uma cobertura que vai dar de capital aos organizadores do torneio mais de $141 milhões para esse motivo do cancelamento. Então, certamente não tiveram um prejuízo, especialmente quando a gente olha aí a lógica no qual a contratação funciona, é exatamente isso. Cabe ao contratante, acho que todos nós vamos ter mais atenção em relação a isso, de perceber quais são as eventuais coberturas ou as inclusões e as exclusões. É óbvio que aí a gente tem que separar dois universos muito evidenciados que a atividade de seguro existe. Uma coisa é o seguro de massa, onde cada um de nós contrata, e eu recebi, não sei, pelo menos uma meia dúzia de mensais ou de ligações
me ajuda, né, que é a minha pólice, ela diz isso, diz aquilo, deixa eu entender. De familiares e pessoas muito próximas, eu pelo menos uma meia dúzia. Nesse seguro de massa, realmente, surgem todos esses grandes problemas que o doutor Leonardo falou. Mas a gente tem seguros que são, assim, imagina, o organizador do torneio de Wimbledon não fez o seguro ali na esquina no gerente bancário. Certamente ele fez uma contratação muito mais requintada. E nesses contratos mais requintados, obviamente, a leitura e as discussões sobre estar ou não estar coberto, em razão desse evento, vai ser bem diferenciada. Por sorte ou por azar, aí depende de que prisma de estudo a gente queira enxergar, esses grandes contratações de seguros ali mais requintados, eles não chegam ao judiciário. Eles vão, se houver algum tipo de problema, eles vão ser resolvidos na arbitragem. Então, o que a gente vai ter do judiciário é uma chamada de análise, especialmente desse seguro de massa, como a gente chama, né? Assim, seguros que são contratados de uma maneira mais, assim, sem muito requinte ali por parte, especialmente do contratante, né? Não da seguradora. O contratante ele tem ali uma qualidade maior. Exatamente por isso, as notícias que a gente ouviu em razão dessa questão da pandemia foram exatamente em razão de alguns modelos de seguro que são bem massificados, né? Da minha memória aqui puxando, o primeiro que eu ouvi falar foi do seguro viagem, que o Leonardo falou. O seguro viagem pegou muita gente no exterior, e se vocês lembrarem bem, a gente teve ali o carnaval meio como limitador dessa atividade. Muita gente continuava no exterior logo depois, ali nos primeiros dias de março, exatamente em razão do momento onde há a decretação da pandemia. E aí, claro, nessas pessoas teve gente internada, teve gente precisando voltar, teve gente... E, ao meu sentir, esse foi o primeiro momento onde teve algum tipo de demanda em relação à atividade securitária. No que pareceu, as seguradoras, no primeiro momento, resistiram e depois perceberam que tem aquela questão da imagem, né, a imagem negativa que poderia ser dada, e acabaram viabilizando as coberturas, sim, com todos aqueles senões e comentários que o doutor Leonardo trouxe. Mas aí já tem uma outra realidade que a gente pode pensar, ainda olhando a essa questão do seguro viagem. Assim, bom, vamos imaginar que daqui a pouco nós saiamos desse momento mais crítico do evento, e as pessoas vão começar a voltar a viajar, sei lá, no segundo semestre, eu espero que o mais breve possível. O que a gente tem nessa realidade bom, primeiro, as pessoas vão ter que ter uma atenção mais clara do que está sendo contratado ou não, porque, ao que os cientistas dizem, o risco vai continuar aí, ou a aceitabilidade vai continuar aí. E outra coisa que é bem interessante nesse contexto é assim, se os contratos vão prever isso ou não, e caso prevejam, como é que vai ser a definição de prêmio, porque certamente as seguradoras podem estar aceitando a cobertura nesse primeiro momento, ainda que tivesse alguma cláusula excludente, mas ela vai se acautelar, vai fazer um prêmio, um preço defensivo ali no futuro, certamente isso vai acontecer. E aí pode ser que esses seguros comecem a ficar um pouco mais caros, vamos aguardar aí, como disse, não quero fazer um exame de futurologia. Ao lado do seguro viagem, logo depois do que apareceu, foram os seguros de pessoas, assim, várias notícias já preocupadas com pessoas que estavam vindo a óbito e tendo seguro de vida por evento morte, né, no sentido convencional. Essas notícias apareceram logo no primeiro momento, rapidamente diversas seguradoras falando assim, eu pratico ou não pratico essa exclusão, ou, na verdade, em termos contratuais, eu tenho ou não tenho. Eu confesso que eu tive até a curiosidade, até para um dos parceiros aí que a gente mexe com essa atividade de seguro, fiz um pequeno levantamento dessas condições contratuais, e realmente várias seguradoras tinham lá como excludente riscos que seriam conexos a eventos decorrentes de pandemias ou epidemias, e as seguradoras rapidamente tentaram fazer um diálogo com as suas instâncias decisórias e até matrizes no exterior para dizer, olha, e aí, como é que a gente vai lidar com isso?
E grandes seguradoras internacionais, inclusive, adotaram um padrão mundial de vamos cobrir, não vamos cobrir, assim vamos nós. Então, houve essa notícia aí também, e aí é que entra todo aquele comentário que o doutor Leonardo trouxe, e eu não quero aqui repisar, mas é isso, né? Assim, seria isso uma mera liberalidade? Eu confesso que eu tenho mais até curiosidade. E as outras exclusões quando acontecerem no futuro? Isso vai gerar precedente, não vai gerar precedente? Porque se ela está dizendo, olha, eu não quero aplicar a cláusula, por que ele vai querer aplicar a cláusula em outro evento? Qual a justificativa que ela vai ter para isso? Fundamento atuarial? O mutualismo foi prejudicado? Acho que aí os próprios seguradores vão ter que ter um esforço grande de explicar para a gente, e aí quando eu falo para a gente, consumidores e operadores do direito em geral, o que está acontecendo. E certamente não só do que está acontecendo, mas também a realidade ali, olha, deixa eu ver com base em que você tomou essa decisão, deixa eu ver, inclusive, ali o efeito que teve isso na sua atividade econômica, nas suas reservas, na sua compreensão de própria desenho da atividade, tudo isso vai certamente ser um grande problema dali para frente. Sem contar a realidade de que a nossa atividade legislativa, às vezes, pretende dar resposta grande nesse sentido. E quando fala-se dessa resposta grande, Lê-se, a doutora Ana falou do projeto do Senado. Na semana passada, um outro projeto foi apresentado na Câmara, PL 2344, por um deputado de Minas Gerais, querendo mudar a previsão do Código Civil para dizer que não seria aceitável isso decorrente de eventos parecidos com esse. Então, tudo isso vai trazer aí um cenário que não só nós teremos que enfrentar ali as atividades e preocupações em relação às condições do contrato, mas do que vai acontecer daqui para frente mesmo. E, claro, imaginar o quanto interfere na atividade de seguro, por exemplo, uma atividade legislativa dessa, que proíbe determinada exclusão ou determina uma inclusão. E, claro, considerando que os nossos seguradores são todos sociedades anônimas, ou seja, empresas de caráter lucrativo, ninguém pode imaginar que na hora que esses valores estejam sendo necessariamente pagos e cobertos, isso passa a ter ali ou que não traga consequências, não só na questão do equilíbrio contratual, como a doutora Ana falou, mas também no prêmio futuro, e até que ponto isso vai produzir aí uma exclusão de pessoas da capacidade de contratar ou não. Então, tudo isso acho que vai aí merecer de todos nós, operadores de direito, diversas questões. Claro, a judicialização, onde tem ali coberturas ou não, dessa judicialização, o que vai ser as novas contratações dali para frente, talvez aquela cautela básica, né, assim, eu sempre brinco, inclusive, né, como o doutor Cristiano falou, eu dou aula na Escola Nacional de Seguros, sempre brinco lá com os nossos alunos que são, em tese, operadores da atividade de seguros. Quem de nós ali na escola leu as suas condições gerais do seguro quando chegou? E eu, confessadamente, falo para eles que eu não li as minhas. Seja do meu seguro habitacional, do meu seguro de vida, ou nem tampouco do meu seguro de carro. A gente espera o problema acontecer para se preocupar com ele. Imaginando que quando se contratou, estava todo mundo confortável e produzindo a necessária segurança. E dentro dessa realidade, assim, do que o momento e o seguro vai produzir, me parece que realmente tem aí um olhar pretérito e futuro também das nossas autoridades governamentais. Claro, volto a dizer, acho que vamos ter um reflexo legislativo. Todos nós que somos operadores do direito, né, assim, já virou meme, né, assim, a gente acorda vendo qual é a medida provisória do dia, o que ela está fazendo, e é uma overdose, quase um tsunami de medidas provisórias nos mais diversos assuntos, até não só medidas provisórias, né, atividade legislativa estadual, né, assim, aqui no Rio de Janeiro mesmo, isso é uma lei mexendo sobre cobertura de seguro, e certamente vai ter, no primeiro momento, ninguém talvez questione, mas no futuro alguém vai parar e pensar o seguinte, peraí, pode o Estado legislar sobre atividade e contratos de seguros? Isso, obviamente,
pode produzir, não estou dizendo que vá, pode produzir consequências. E eu falo do Rio de Janeiro porque, claro, assim, é o meu local aqui, mas sei que também em São Paulo saiu lei similar e confesso ali o meu desconhecimento se em outros estados isso está também acontecendo. Mas vai ser demandado um novo olhar de atividade governamental, olhando um pouquinho para o pretérito, assim, falando não em nome de nenhum agente, nem, claro, falando aqui muito mais como alguém que consegue fazer uma compilação, a gente tem ali de maneira muito clara, no nosso cenário aqui, 3 grandes órgãos que poderiam ser envolvidos a esse tipo de cobertura, né? Temos a Previc, com os planos de pensão dos organismos fechados, e ali ela tem uma tradição de não intervir também muito nos contratos. Tem a ANS, que vai mexer de alguma maneira nas questões relacionadas aos planos de seguro de saúde, e tem a SUSEP, que mexe nos seguros como um todo. A tradição recente da SUSEP é de não determinar condições gerais. Até de longa data, isso vem sendo modificado por muita insistência de diversos agentes que lá estavam e estão. Não é a SUSEP que define condições gerais, cada seguradora, a princípio, pratica a sua, dentro da liberdade contratual, e que, no final das contas, isso deve, claro, eventualmente ser o mais transparente possível ao seu contratante, ao seu proponente, ao seu segurado. O que existe, como bem já apareceu aqui, na atividade microseguros, há uma referência específica para essa questão da pandemia e até eu vi, rolou aqui no nosso chat, a previsão da circular SUSEP número 440, lá que fala dessa excludente, se não me falo agora, no artigo 12 da circular. E outra coisa que tem uma recomendação de lista de verificação para fim de contratação de seguros de pessoas, que essas situações têm que ser ali previstas. Então, tanto a questão da pandemia, epidemia, em termos ali de definir qual é o risco coberto, qual é o risco que está sendo contratado, isso tem que estar minimamente dito ali nesse momento de contratação, porque isso afeta claramente o seguro de pessoas. A grande questão que aí eu não tenho resposta, e talvez a sociedade imponha ou não, é se a SUSEP vai fazer alguma gestão mais ativa em relação a esse evento em si e das nossas coberturas como um todo. Basta comparar, por exemplo, que a ANS fez isso em março, né? Assim, logo no início de março, a diretoria colegiada da ANS edita uma resolução normativa para incluir os testes diagnósticos dentro dos eventos que necessariamente são cobertos, isso por conta da tradição no segmento de saúde ter ali a figura ali de uma tabela de procedimentos que são majoritariamente entendidos ali como uma tabela minimamente taxativa. Então, essas questões aí de como ficarão os nossos contratos no futuro, acho que, me parece, vai produzir também uma consequência interessante ao lado dessa discussão em relação às questões relacionadas aos eventos pretéritos. E nisso, talvez valha um olhar até de aspectos internacionais, né? Assim, o mundo está reagindo de forma muito clara em relação a isso. No seguro, esse olhar global é inevitável, porque sejam por conta das nossas seguradoras estarem ligadas a grupos estrangeiros, ou mesmo porque elas têm uma atividade de resseguro, então elas não podem simplesmente sair pagando indenizações ou capital simplesmente por liberalidade, porque depois o ressegurador vai falar assim, olha, peraí, por que você está fazendo isso? Não foi isso que você combinou comigo. Então, de alguma maneira, isso vai interagir. Até teve um evento de uma seguradora que aqui opera, que tem relação com uma empresa na Espanha, que ela mesma divulgou, olha, eu vou adotar a seguinte postura, conversei com o meu acionista estrangeiro, então, na verdade, conversei e leia-se, a decisão aqui tomada tem respaldo do acionista estrangeiro e do ressegurador internacional, para deixar claro que ali houve uma tomada de decisão coletiva para que ela também não fique fragilizada nas suas tomadas de decisões. Então,
em geral, quando esses eventos e coberturas começarem a se mostrar mais significativos ou não, a gente vai ter que ver também esse diálogo internacional, especialmente das grandes empresas estrangeiras, porque, querendo ou não, a maior parte dos nossos contratos seguros tem algum tipo de guarda-chuva de proteção em contratos internacionais. Não pensem, por favor, que pelo fato de ser um seguro ali de vida, de coberturas de pagamentos de valores pequenos, que não tem um resseguro ali por trás, talvez não para aquela pessoa determinada, mas para a carteira de segurados que estão ali envolvidos, tudo isso vai ter um impacto. E já que assim fiz esse comentário também de um olhar mais internacional, vale a pena ver, inclusive, como alguns países estão adotando isso em relação à atividade de seguros, e eu vou falar basicamente de um, porque é mais fácil para todos nós, por motivos óbvios. Portugal fez uma gestão muito interessante em relação a isso, né? Assim, a primeira coisa que a autoridade supervisora de Portugal fez foi divulgar uma guia para o consumidor, um guia de orientação para o consumidor, inclusive facilmente localizável na internet ali. Olha, um guia bem didático, olha, observe seu contrato, veja aqui os reajustes, os valores que estão sendo praticados. Então, ele divulgou ali toda uma orientação para as pessoas, em geral, como lidar com o seguro, os diversos seguros nesse momento. É claro que ali ele sabe também que o efeito é o seguro-saúde, o seguro de vida e esses seguros que são mais atingindo ali as pessoas físicas, nossos contratantes. Assim. Lá em Portugal, inclusive, Portugal e Espanha, já há notícia, como o Leonardo falou, de outras carteiras que não são essas de vida, saúde e eventualmente até alguma ali acessória, com redução de prêmio e devolução, sim. E eu confesso que eu estou muito querendo pedir para a minha seguradora de automóvel, olha, eu não estou saindo de casa, então o meu risco é diferente do que foi contratado. Eu estou há 3 meses só indo na garagem ligar o carro para a bateria não se danificar. Então eu quero, obviamente, ali pensar nisso no futuro, mas isso daí vai acontecer. E volto a dizer, empresas em Portugal e Espanha já noticiam ali algum tipo de redução. Mas o mais interessante que houve em relação a Portugal, e aí eu trago um outro assunto que eu acho que nos interessa de uma maneira bem direta, é o fato de que Portugal aprovou recentemente um decreto-lei, acho que é isso que eles chamam, um decreto-lei de número 20, falando sobre o tratamento especial para essas coberturas de seguro agora. E uma das coisas que, assim, eu dando, é coisa de recente, acho que, se não for a memória, na semana passada, eu confesso que eu estou meio perdido também no tempo e no espaço, só sei que estamos de manhã porque estamos aqui nesse horário agendado, porque senão, eu não sei se eu já janto, se eu almoço, se eu tomo café, sei lá o que está acontecendo no meu exato momento de vida. Mas, então, esse decreto-lei número 20 de Portugal, tratou de um outro aspecto que, obviamente, vai repercutir bastante agora. Assim, as pessoas estão tendo uma diminuição de atividade, as pessoas estão tendo mais do que uma diminuição de atividade, as pessoas estão tendo uma diminuição da sua capacidade financeira, muitos estão escolhendo o que pagar ou não. Novamente, lembro, já virou meme na internet, assim, qual boleto que eu pago, qual boleto que eu não pago. E nesse contexto, o que Portugal fez de maneira muito clara foi, olha, não pode sair você, seguradora, cancelando seguro por falta de pagamento ou por uma impontualidade temporal. E, claro, nessa mora aí relativa ao vencimento de prestações, isso daí vai gerar repercussões também na nossa realidade aqui. Salvo pessoas que já façam isso com débitos automáticos, ou mesmo ali, seja por cancelamentos espontâneos, ou mesmo por incapacidade de pagamento, essas coisas estão acontecendo. E, volto a dizer, Portugal faz um decreto-lei tratando de vários assuntos, dentre eles essa questão relacionada aí a eventual inadimplemento relativo em relação às prestações.
Mas ali também surgiu uma coisa interessante que a gente talvez não está pensando aqui, não estamos pensando aqui, buscando ali uma realidade até que foi pincelada pelo Dr. Leonardo. Quantas pessoas a gente consegue ver aí, né, assim, usando a referência aqui do Rio de Janeiro, né, assim, as imagens de Copacabana, pessoas que saem voluntariamente à rua quando a recomendação, pelo menos de muitos, é de que evite esse tipo de prática. Isso está virando um agravamento de risco? Como é que isso vai impactar nas nossas atividades de seguro como um todo? Particularmente em relação a alguns seguros, isso obviamente ali, e algumas massas seguradas, isso obviamente tem um impacto significativo. E assim, se num primeiro momento isso nada está aparecendo, pode ser que no futuro essas condutas e essas avaliações apareçam. Eu digo isso, apareçam inclusive em relação ali às seguradoras demandando algum tipo de olhar sobre quais foram as práticas das pessoas, né? Assim, quais foram os cuidados que você adotou. Na hora que ela vai lidar com o meu seguro automóvel, fala assim, peraí, você guardava o seu carro da melhor maneira possível, você não fazia, você tomava os cuidados mínimos necessários, ou você produzia riscos além do necessário. Isso é comum na atividade de seguro. Se estressa ou não estressa determinada contratação, depende ali muito do que a gente percebe caso a caso. Confesso a vocês que lá no nosso Conselho de Recursos, como a doutora Cristiane falou, eu faço parte do Conselho de Recursos lá, que analisa os processos sancionadores e punitivos das seguradoras. A gente tem uma série de negativas de pagamento de seguros, exatamente por conta dessas situações de agravamento de risco. Algumas mais frequentes, outras mais pontuais, mas me parece que cenários desse momento vão ser produzidos e identificados. Se não no primeiro momento, mas isso certamente vai repercutir lá na frente, quando nós começarmos a conseguir olhar para trás e entender o tamanho dessa massa que tem aqui. Agora, só para pegar aquele ponto inicial que eu falei do decreto de lei de Portugal, algo que vale a atenção de todos nós aqui em relação ao pagamento das prestações do seguro ou dos prêmios de seguro. O Superior Tribunal de Justiça definiu por súmula no ano passado, diga-se de passagem, a súmula 616, que eu não posso simplesmente cancelar o seguro por falta de pagamento sem que haja uma notificação premonitória desse segurado. Então, tem que ter uma notificação prévia. O mero cancelamento por situações de impontualidade e apenas a impontualidade não é acolhida na jurisprudência nacional, demanda a notificação prévia, a necessidade de notificação por parte do segurador. A mais ainda agora, onde naturalmente a gente tem não só uma questão de capacidade financeira e econômica das pessoas diminuída, mas especialmente também, além dessa capacidade diminuída, ali as dificuldades operacionais de todo mundo de regularizar situações bancárias e assim vai. Né? Assim, vale toda a atenção de pensarmos situações de pessoas que estão isoladas e que não têm toda a facilidade de usar a tecnologia como nós usamos aqui, né? Assim, sem querer personificar a coisa, mas assim, e falo com oitiva qualificada de algumas pessoas que estão aqui, eu tenho dificuldade com a minha mãe para ela usar questões bancárias. Assim, então, isso, né? Assim, essas questões todas vão se produzir e vão se produzir especialmente para identificar quais são as posturas que vão ser adotadas. Agora, vale, acima de tudo, essa lembrança da jurisprudência de que há uma súmula afirmando de maneira muito clara que o cancelamento, simplesmente por atraso, sem a notificação premonitória, sem interpelação, isso, obviamente, é desacolhido pela jurisprudência. E sem querer me alongar, porque senão daqui a pouco, apesar de eu ter brincado aqui dos nossos horários diferentes, daqui a pouco, claro, todos nós já estamos preocupados com a questão do almoço, eu queria trazer mais uma última realidade aí que tem tocado nesse momento em relação à atividade de seguro e os eventos que estão produzindo. E falo agora, muito lembrando que seguro não é só o meu seguro de vida ou o nosso seguro saúde, isso aí impacta a nossa
compressão de atividades, não só jurídicas em geral, mas também nas atividades empresariais. Desde uma reforma dada em 2013, tem crescido a utilização do que nós chamamos de seguro-garantia, em diversas modalidades de garantia. Claro que existem grandes situações de garantia nas concessões, etc., nas grandes operações, mas, em geral, as pessoas, e aí, obviamente, faço uma vírgula para incluir as empresas, têm cada vez mais se usado dessa modalidade do chamado seguro-garantia para, entre aspas, fiança das suas obrigações. O que a gente tem percebido? Se nós, pessoas físicas, estamos com as dificuldades econômicas do momento, imaginem também as pessoas jurídicas e sociedades empresárias com as suas dificuldades. E, obviamente, já se noticia, e não quero eu fazer aqui nenhuma apologia dos famosos CNPJs, mas já se noticia dificuldades ali nos campos de atividade empresária ou assim correlatas. Destaco isso porque vai aparecer também essa questão de que se ela está descumprindo as suas obrigações, e descumprindo as obrigações, existe um seguro-garantia por trás disso, em que ponto a seguradora vai trazer essa realidade. Então, dentro dessa perspectiva, claro que a questão do seguro-garantia também vai aparecer, e vai aparecer ali como uma relação até bem convencional de que talvez o problema esteja numa determinada empresa e seu contratante, e por trás disso um seguro-garantia dando uma cobertura. Para aquele contratante da empresa imaginada, ele talvez não tenha notícia nem clareza de como, de que existe um seguro-garantia e nem como isso foi contratado, mas, obviamente, quando isso, de alguma maneira, não só se judicializar, mas quando isso começar a produzir toda essa qualidade, nós vamos ter aí algum tipo de repercussão também nesse campo ali de atividades absolutamente empresariais. E ainda nesse campo do seguro-garantia, o que a gente tem visto, e aí é fácil todos nós acompanharmos isso no noticiário em geral, são diversas empresas, especialmente que já tenham demandas ajuizadas, pedindo a troca de objetos ou bens penhorados por esse seguro-garantia para, inclusive, liberar recursos. Ficou mais famoso no noticiário nos últimos tempos, nas próprias execuções fiscais que os poderes públicos tenham produzido em face das nossas empresas e devedores em geral. Claro, todos vocês sabem, e todos nós sabemos, que a primeira medida mais fácil numa execução fiscal é uma utilização de basta-injúria ou coisas assim relacionadas, e na hora que se busca isso, obviamente tem ali a constrição ou mesmo formas de garantia na execução, seja ela uma execução fiscal ou não, sobre recursos de determinada devedor. Quando de sociedade empresária, o que eles estão fazendo agora? Estão postulando o juízo, falando assim, meritíssimo, olha só, tudo bem que você já tem aqui uma garantia firmada a partir do nosso valor que foi constringido, mas eu queria substituir isso por um seguro-garantia e o juiz continuará devidamente protegido. Isso tem sido usado bastante, sem que as nossas autoridades superiores fiquem muito magoados comigo, muito pelo contrário. Há uma resistência da própria PFN em relação a isso, e não só a resistência da PFN, os órgãos em geral da AGU têm resistido em relação a isso. Recentemente, inclusive, houve uma orientação dos próprios organismos ali da Advocacia Geral da União em relação a uma defesa mínima que tem que ser aplicada em relação a isso. Então, eu estava, inclusive, ali atento às minhas outras atividades ocupacionais, recebi orientação de Brasília. Olha, essa é a defesa mínima nos pedidos de substituição de valores bloqueados para o emprego de seguro-garantia, e os jornais especializados têm demonstrado aí uma absoluta divergência, ora noticiando
juízos ou decisões que liberaram, ora noticiando juízos ou decisões que assim não entenderam e mantiveram os valores já bloqueados. O argumento, especialmente das sociedades empresárias, é que, olha, dentro dessa realidade toda, ainda que se entenda que bloqueio de recursos é mais garantidor de qualquer credor e de qualquer juízo, ter uma possibilidade de liberar o recurso para a sociedade empresária para que ela continue a sua atividade justificaria a troca da garantia pelo seguro. Claro que aí com o requinte de construção de uma tese em termos de petição mais desenvolvida, mas esse é o fundamento que tem se usado bastante. E vamos ver como o judiciário define isso. Há, inclusive, já uma decisão, ainda que monocrática, diga-se de passagem, do Superior Tribunal de Justiça, perdão, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça negando essa troca, colocando, por outro lado, ali um tempero nessas postulações para reconhecer que, querendo ou não, a garantia do credor também tem que ser levada em consideração, e aí, claro, identificando ali os interesses em jogo. Então, certamente a gente passa a ter aí, nesse contexto, também essa atividade de seguro, garantia, produzindo-se ali, em termos práticos, como isso vai funcionar. Vejam, como disse, a atividade de seguros e esse momento agora, esses riscos que nós estamos identificando aqui, teremos, acima de tudo, essa realidade de trazer aí muitas questões, e eu, obviamente, não pretendi aqui, em um momento, esgotar, estou só dividindo aqui algumas reflexões, confesso, menos de teoria jurídica e muito mais de onde é que a atividade de seguro está sendo demandada, mas me parece que aí nós vamos ter um momento futuro que talvez mereça até um segundo encontro para a gente fazer a análise retrospectiva do que aconteceu sobre esse momento agora e as suas repercussões. Geralmente é muito mais fácil a gente falar de atividades pretéritas, né, e tenho certeza que se nos encontrarmos no futuro breve, vai ser muito mais fácil conversar sobre isso. E, claro, isso no caso do seguro também vai ser mais ainda externado, porque não só a gente tem uma realidade de atividades pretéritas, mas o seguro primeiro a gente contrata, depois a gente paga. Um dia vai acontecer o evento, e daquele evento a seguradora um dia vai fazer o que ele chama de regulação desse evento, dessa regulação do sinistro. E os problemas vão aparecer lá na frente. A notícia de que está sendo pago uma coisa ou outra, certamente, até porque tem uma imagem ali muito clara das nossas empresas que está em jogo. E, obviamente, isso tem um efeito negativo para qualquer envolvido. Mas, efetivamente, imaginar que os problemas estão sendo resolvidos pelo noticiário, de que alguma atividade foi ou não devidamente coberta, isso traduz ali consequências. E só para acabar aqui com quase um tom de fofoca, sem por favor que ninguém conte isso muito por aí, assim, eu falei do torneio de Wimbledon, falei dessa referência do torneio de Wimbledon. Assim, eu ouvi aqui nesses eventos da madrugada desapercebida, que a própria decisão de não cancelar a Olimpíada de Tóquio passa um pouco por conta disso, sim, porque o contrato de seguro que fizeram lá não tem cobertura adequada para esse evento. Ou se tem, e aí é que está a fofoca, eu não sei exatamente, para valores que sejam valores inexpressivos em razão da quantidade de perdas econômicas que o evento vai ter. Então, essa questão dos grandes eventos está aí, né? Assim, a Olimpíada talvez seja o mais majestoso de todos, mas imaginem atividades esportivas em geral, grandes atividades, não só o casamento do irmão do Leonardo, que ele ainda vai convidar a gente depois para ir lá também comer o bolo de casamento, mas os grandes eventos em geral vão ser afetados por isso, e assim, é óbvio que na maior parte desses eventos tem algum tipo de cobertura. Vamos ficar atentos para ver qual é a repercussão que disso tem. Então, óbvio, não queria jamais esgotar aqui a temática. Novamente agradeço
o convite e a possibilidade de participar, e mais do que isso, parabenizo tanto a escola da OAB quanto a escola da AGU, e vou aproveitar aqui para aqueles que não me veem, que são próximos, carinhosamente próximos amigos, até familiar que está aqui nos assistindo, vou deixar meu abraço aqui virtual, porque a saudade de todos é muito grande, tá bom? Especialmente para o meu irmão, que está lá no Paraná, nos vendo também. Um abraço a todos. Professor Irapuã, muito obrigado. Já deixo também meu abraço ao seu irmão lá do Paraná. É bom também, a gente acaba que em curtas distâncias, nem que seja falando de coisa séria, né? Então, eu tenho aqui, Cristiane, eu recebi 3 perguntas, não sei se eu posso fazer as 3 para os 2 palestrantes, e aí cada um comenta como quiser, pode ser? A primeira que eu recebi eu até prefiro fazer lendo, porque às vezes a gente tenta interpretar a pergunta e acaba mudando. Então eu vou ler, qualquer coisa a gente também vai conversando. Primeira pergunta é se a pandemia pode levar a um maior controle de fatores de risco, como doenças e comorbidades nas contratações futuras do seguro. Como evitar que esse controle leve a discriminações abusivas? Quem fez a pergunta foi... Será que é assim mesmo? Deixa eu verificar aqui. Foi o Eduardo. Eu posso fazer 2 comentários, eu passo... Ou quer começar, Leonardo? Não, pode começar também. Então, fazendo um comentário, ou 2 comentários, Eduardo, assim, tem que separar um pouco essa realidade. Assim. No caso do seguro-saúde, isso obviamente tem previsão específica na própria lei do plano de saúde, de que discriminações por eventos pré-existentes ou mesmo já fatores presentes não podem ser objetos de negativo de contratação, podem ser objetos só de impacto na formulação do valor. E, obviamente, aí, medidas abusivas. Não tem jeito, vamos buscar não só o apoio da ANS, mas dos órgãos de defesa do consumidor, em geral, em relação a eles. Mas, certamente, me parece que, em alguns campos de atividade segura, vamos ter, sim, um controle maior desses fatores pré-existentes em geral. Só, e aí meu segundo comentário é que, muitas vezes, Eduardo, o segurador ele faz uma conta de custo. Quanto custa fazer esse controle prévio e quanto é o prêmio que você vai me pagar? Em vários seguros de vida que são contratados ali, imagine, de coberturas baixas, ele prefere não fazer esse controle porque o custo da existência do controle é muito maior do que ele vai ter de ganho para excluir determinada pessoa ou não. E muitas vezes até decide fazer os pagamentos considerando isso, que ele não fez um controle intencional no início porque não valia a pena em termos de custo da sua atividade empresarial. E só complementando aqui a resposta do Dr. Irapuã, na verdade, quando você analisa se tem ou não discriminação no seguro, isso não passa por um critério neutro, porque o seguro ele lida naturalmente com segmentação de risco. Isso é da essência do seguro, porque senão a precificação e as condições contratuais seriam homogêneas. Então, uma vez que os preços são homogêneos, aquelas pessoas com riscos reduzidos se sentiriam desestimuladas a ingressar no mercado de seguro. E aí o mercado de seguro ia, aos poucos, se concentrando naquelas pessoas com um maior fator de risco. Por exemplo, um seguro por morte. Uma pessoa jovem jamais iria ingressar, iria contratar um seguro, porque o fator de risco dela é baixo, ela tem uma perspectiva de sobrevida muito alta. Então, quem ia contratar seguro? Quem já está lá com uma faixa etária mais elevada. Agora, em relação à Covid-19, como você poderia ter uma segmentação, quer dizer, vamos botar como você lidaria com um elemento que poderia, talvez, configurar uma discriminação? A gente sabe que a letalidade da Covid-19 ela está relacionada a fatores etários. Só que, tanto no seguro de saúde,
como num seguro invalidez, um seguro de morte, a idade já é considerada. Aliás, um dos únicos critérios de segmentação do risco no seguro-saúde é o critério etário, isso tem regulamentação expressa. E no seguro por morte, o fator etário é o mais importante. E as doenças pré-existentes, e aí isso já está relacionado à Covid-19, alguém que tem uma diabetes, já tem uma asma, uma outra doença respiratória, e por isso teria um risco mais elevado, isso já é contabilizado. A gente não estaria diante de um fator de discriminação juridicamente reprovável. Por isso, assim, é importante distinguir segmentação de discriminação. A discriminação já ganha essa conotação pejorativa, uma qualificação de reprovabilidade jurídica. E aí só uma outra observação, eu estudei em Portugal, e aí mudando aí de saco para mala, quando eu ouvi falar de decreto-lei, aí eu falei, ué, como assim decreto-lei? Isso não é instrumento de ditadura? Eu fui entender que em Portugal, decreto-lei é uma lei cuja iniciativa do projeto é do governo, só isso, é uma lei. Só uma observação. Ótimo, é bom também ter essas informações. Vou para a segunda pergunta. Kenny Arena. Gostaria de saber a posição dos palestrantes sobre condições gerais que prevêem exclusão por epidemia, mas não por pandemia. Embora no entendimento da OMS é necessário termos uma epidemia regional para termos uma pandemia global, é defensável a exclusão de sinistros relacionados ao Covid com base na previsão contratual de exclusão por epidemia? Acho que você pode começar, Leonardo, por conta das suas teorias ali. Não, eu fiquei surpreso até, a pergunta é boa, capciosa até, né? Talvez então os seguradores vão falar, é um jogo de palavras, e os segurados vão defender de que é um contrato de adesão e as cláusulas de exclusão deveriam ser interpretadas restritivamente, porque afinal é o segurador que elabora a cláusula, e se ele por acaso colocou epidemia, esqueceu da pandemia, aí fica na conta do segurador. Mas eu não tenho uma resposta pronta. Uma pandemia pressupõe uma epidemia, então é uma epidemia também. Eu acho que é por aí. Pronto. Mas eu não tenho certeza. E só para completar, por que eu não estava querendo me excusar, muito pelo contrário, falei de lá, porque eu acho que vai passar muito por conta daquelas leituras que ele trouxe na palestra sobre as interpretações, né? Uma visão mais negacionista ou não afeta isso. Mas, assim, não fugindo do tema, independente das fórmulas de interpretar essa previsão contratual, me parece sim que, se levada a um olhar mais de literalidade, a exclusão por epidemia engloba também uma exclusão por epidemia. É claro que é fácil também fazer uma sustentação em tese de que cláusulas restritivas devem ser interpretadas restritivamente e coisas nesse sentido, mas buscando a razão teleológica da cláusula, evidentemente o segurador quis excluir os decorrências em razão dessas endemias todas, né? Seja uma epidemia ou mesmo de uma pandemia. Perfeito. Agora eu vou para a terceira pergunta da Janaína. Ela fala na questão do seguro-garantia que tinha sido dita pelo professor Irapuã. Fala assim, mas ainda é uma questão de discricionariedade da seguradora que emite a hipótese. Nesse sentido, acredito que haja também da parte desta solicitação para brecar a emissão de apólice justamente em razão da crise financeira. Concordam? Eu concordo em gênero, número e grau com a Janaína. Acho que a gente vai experimentar essa realidade. É bem diferente dos seguros de pessoas. O seguro-garantia, obviamente, já há notícias em geral de que as seguradoras estão não emitindo apólice agora em alguns aspectos.
Eu diria até o contrário, a gente tem aí uma percepção de que algumas seguradoras estão bastante agressivas, emitindo bastante apólice, o que talvez mereça aí das autoridades de supervisão um olhar mais atento. Por que ela está aceitando qualquer risco, nesse caso da seguradora do seguro-garantia, mas tem seguradoras também olhando para o seguinte, olha só, eu não posso emitir um seguro-garantia para você nesse momento, porque deixa eu ver a sua condição, se você já está com algum tipo de dificuldade, qualquer que seja, eu não vou assumir mais risco nesse momento, ou se estiver fazendo isso, deve estar fazendo ou pode estar querendo fazer a custa de um prêmio mais elevado. Então, a Janaína trouxe uma outra realidade que eu nem tinha comentado, mas agradeço a ela pela brilhante participação de perceber, sim, que existe agora momentos onde os seguradores estão recusando a emissão de apólice, não por discriminação, mas sim percebendo ali um risco que não está no campo de negócio dela aceitar. Não está no plano de negócios dela lidar com aquele tipo de risco, especialmente que esteja aparecendo. Então, tem razão ela, sim, e imagino que ela deve estar vivendo isso bem numa realidade ali, percebendo que o judiciário vai talvez começar a sofrer as consequências disso. Perfeito. Leonardo, algum comentário sobre essa ou posso passar para o próximo? Eu reitero as palavras do Irapuã e a dúvida é precificada. Então, às vezes, a posição de cautela da seguradora é realmente dar um passo atrás e não contratar. Essa é uma opção legítima empresarial. Não existe uma obrigação de contratar. Perfeito. Então, eu vou passar para a nossa última pergunta, até por conta do horário. Ricardo Salgado, qual deve ser o papel das autarquias perante o público nesse momento, principalmente em razão da possibilidade do judiciário anular a exclusão da cobertura por pandemia? Essa é uma pergunta para o doutor Irapuã, não é para mim. Só uma observação, às vezes eu vou para algumas palestras e aí as pessoas olham para mim e falam assim, eu quero saber do Estado, aí olham para mim, eu falei, opa, peraí, eu sou apenas o Leonardo, ocupo uma posição, mas não sou o Estado. Mas, enfim. Enfim, eu também não tenho procuração aqui, muito pelo contrário, para atuar em nome de nenhum diretor de autarquia, seja da ANS, da SUSEP, da Previc, ou mesmo da Anvisa, que tem um impacto também nessas questões. O que eu posso dizer, o Ricardo Salgado, né? Assim, eu posso dizer, Ricardo, a minha opinião pessoal. A minha opinião pessoal é de que o papel, especialmente dos órgãos de regulação, tem que ser um papel ativo nesse momento, sim, porque a sociedade demanda isso dos órgãos de governo. Então, na minha visão pessoal, Ricardo, e aí falo para o Ricardo e para todos os outros, assim, eu acredito, eu, Irapuã, acredito sim, de tudo que eu já um dia tive que estudar de regulação e todo o papel que se espera do Estado regulador, que ele age exatamente nos momentos de proteção dos interesses gerais e coletivos da sociedade. A dose dessa atuação mais ativa é que tem que ser muito percebida em cima de dados concretos que estejam aparecendo. E aí, imagino sim que as autoridades públicas estejam adotando, e falo especialmente dos órgãos relacionados ao nosso tema aqui, estejam adotando a sua tomada de decisão a partir dos dados que elas estejam percebendo. Mas volto a destacar, um cenário que, por exemplo, pode inquietar deixa eu ver como é que os seguradores estão pagando a partir de situações onde elas tiveram exclusão, para o bem ou para o mal. Assim, deixa eu ver como é que estão as qualidades das reservas. Então, o empresário, está na hora de você também trazer aqui um pouco mais de garantia para essa atividade. E assim, identificando caso a caso. Mas isso tem que ser realmente caso a caso e imagino, e claro, confio na boa-fé dos nossos dirigentes dos órgãos de regulação, de que eles estejam adotando isso a partir de padrões muito, muito concretos de sua atividade, como foi a hipótese da ANS, que rapidamente editou mais solução normativa lá para incluir os testes de diagnóstico. Perfeito. É até engraçado, eu, enquanto estava ouvindo atentamente as palestras, eu também divulguei para algumas pessoas do mercado de seguro, e aí eu recebi uma mensagem de uma amiga minha dizendo, Léo, a gente está com...
crescimento em seguro de vida com mais de 136% em relação ao mesmo período do ano passado, por conta da pandemia. E aí eu até brinquei com ela, porque ela trabalha na seguradora, eu falei, pô, então ótimo, que bom sinal, né? E me impressionou também que agora, um pouco antes dessa pandemia começar, que eu viajei para a Europa para visitar a família e vi que agora você pode contratar o seguro, aquele seguro viagem que a gente vê aí no mercado, além de contratar por meio eletrônico, enquanto você já está viajando. Então, quer dizer, você já foi e contrata lá. E aí fica aquela questão do risco e tal, mas tenho certeza que isso a gente vai proporcionar numa próxima oportunidade. Espero que essa pandemia passe logo para a gente poder discutir também já com as questões mais concretas e resolvidas. A gente hoje aqui, a intenção realmente é essa, trazer o assunto e brilhantemente exposto por ambos. De minha parte, acho que as perguntas acabaram. Queria agradecer muito ao Dr. Leonardo Quintanilha, ao professor Irapuã, ambos professores, agradecer muito a possibilidade. A ESA agradece tanto aos palestrantes como a doutora Cristiane e a Escola da AGU. Para a gente é uma honra poder participar de um evento conjunto dessa qualidade, de um tema tão instigante, que é o mercado segurador, e tenho certeza que além da quantidade de pessoas que a gente teve aqui ao vivo, que como vai ficar gravada a nossa palestra, ainda muito mais gente irá assistir. Vou passar então para a doutora Cristiane, mais uma vez agradecendo a presença de todos, e aos palestrantes só o meu agradecimento e elogio pelas brilhantes palestras. Aprendi muito nesse momento. Muito obrigado. Então, bom, eu gostaria também de fazer as palavras, né, como se fossem minhas, do Leonardo, agradecendo a todos. Foi um debate riquíssimo. Também fiquei muito feliz de ver a interação do público. Agradeço desde já a participação do público, as perguntas foram muito boas, assim como também a exposição de vocês, né, foi excelente, bastante esclarecedora sobre o tema. E como nós falamos desde o início, né, a Escola da AGU não está preocupada apenas em fazer aqueles temas, né, que vão dar muito acesso. Nós nos preocupamos com esses temas que têm um público qualificado e que são importantíssimos nesse momento, né? Então, a gente se preocupa muito, né, em dar essa cara de interdisciplinariedade nos nossos eventos e tratar de todos os aspectos relacionados à nossa atuação, né? E nós temos lá o professor, né, Irapuã, nosso colega, está lá na SUSEP, né? A gente sabe que é um tema muito importante. Nós temos também lá o Daniel na ANS, né? Inclusive, já vou fazer o gancho, o Daniel Tostes vai estar amanhã com a gente, falando de um tema que é relacionado a esse aqui, que, de certa forma, né, tem um ponto de contato, que são os reflexos da pandemia no sistema de saúde. Né? A gente vai abordar algumas questões importantes, como teleperícias, né, sobre o sistema também municipal de saúde. E aí nós convidamos, inclusive, médico, né, um médico para falar, uma médica, né, a doutora Adriana Elu, né, nós temos também a Thalita, né, que trabalha lá no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e também ela lida diariamente, né, com essas questões nos municípios, então ela também vai falar aqui com a gente, e o Daniel Tostes, né, que é procurador-geral lá da ANS, também vai falar com a gente sobre essas questões, além, é claro, também da Cíntia Araújo e também de outros participantes que vão falar aqui sobre esse tema. Todos são especializados nessa área e da mesma forma como os colegas que estão aqui presentes, né? Então, gostaria de já anunciar isso, vai ser amanhã, né, no mesmo horário, sempre esse horáriozinho aqui, né, mais ou menos, assim, de 9h30, meio-dia, né? Desde já, então, encerrar aqui, né, formalmente o evento, registrando novamente nossa profunda admiração pelos palestrantes, agradecendo o Leonardo Rocha pela parceria novamente, né, representando aqui a Escola
a ESA, o AB, que foi uma iniciativa até em conjunto, né, com a coordenação lá da nossa querida colega Thaís Marçal. Então, muito obrigada a todos e espero revê-los em uma outra oportunidade.